O Opinião dessa semana coloca em pauta o suicídio entre crianças e adolescentes no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos depois de acidentes de carro. Precisamos falar sobre o assunto e quebrar esse tabu. Concordo. Depende. Discordo. Não sei. Opinião. Opinião. Não se existe uma discussão muito aberta sobre o suicídio e a falta de informação causa essa repulsa. Eu acho que é um assunto sério que a gente tem deixado de lado. Tudo é uma falta de conversa, né, de diálogo, porque a gente não sabe o que calado quer. A senhora já conversou em algum momento sobre suicídio? Minha filha nunca falei sobre suicídio com meus filhos, porque meus filhos não têm nenhum problema de depressão. Tem muitas coisas que não é bom nem de comentar com família, porque é coisa triste. Se teu filho está com um comportamento diferente, então vai, conversa com ele. Se for pequeno, leva ele a um psicólogo. A gente nunca imagina que um dia isso vai chegar na nossa família. Para conversar sobre a importância de falar sobre o suicídio, recebemos a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, especialista em prevenção e pós-venção ao suicídio e coordenadora da pós-graduação em suicidologia da Universidade de São Caetano do Sul. Com a gente também o psiquiatra da infância e adolescência, Miguel Boarati. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Nós abrimos o programa mostrando a opinião das pessoas sobre esse assunto, né? Perguntamos se falar em suicídio é um tabu. Teve quem respondeu que é bom não falar, porque é triste. Outra pessoa falou ali, você nunca imagina que isso vai acontecer na sua família. Falar em suicídio é um tabu, Karina? É um tabu porque mexe principalmente com a nossa impotência, com o nosso não saber e com a falta de sentido. É um tabu porque realmente traz à tona toda a sensação de que a gente não consegue ter o controle da situação. A gente acredita que criança e adolescente, por mais que tenha problemas, que sofra, nunca vai pensar em pôr fim à sua existência. Até porque criança e adolescente tem uma visão da vida muito diferente do adulto. Ele está muito pouco engajado em coisas, ele ainda tem coisas a construir, então a gente acredita que isso não é algo que vai acontecer. E é um equívoco. Muitas vezes a gente percebe o sofrimento da criança depois da primeira tentativa. Quantos pais chegam para a gente falando, mas eu não percebi que ele não estava bem. Agora a gente às vezes ouve também uma preocupação dos pais, não devemos falar porque se falar vai dar ideia. Isso é um erro? É um erro, né? É um pensamento, inclusive, prejudicial, porque o fato de falar sobre o que faz com que a pessoa pense em se matar é uma possibilidade, inclusive, que a gente tem para ofertar escuta para o sofrimento que acontece. Eu acho que esse é o grande dilema, que os pais ficam com medo de induzir ao desejo, quando o desejo, na verdade, já está dentro da criança ou do adolescente. E às vezes não tem eles não conseguem perceber quanto que eles estão em sofrimento só no momento em que eles percebem que a vida deles não vai ter prolongamento, né? Quando eles pensam que de uma hora para outra eles não vão ser adultos. O objetivo, quando a gente pergunta para ele o que está fazendo com que você pense na morte como possibilidade, né? Isso não quer dizer que vai dar ideia, como o Miguel acabou de falar, né? O Dr. Miguel, ele traz exatamente que não é a gente que coloca esta ideia. Talvez a pessoa que esteja em sofrimento já esteja com a ideação suicida, ou até com um planejamento, e que a gente, se trouxer à tona a possibilidade dessa pessoa desabafar, né, compartilhar os sentimentos, tá aí que talvez pode ajudar, seja uma quer dizer, ajuda. Se isso já estava ali, falar sobre o assunto pode ajudar. E se não estava ali, não é isso que vai levar a pessoa a pensar a respeito. Então, assim, vocês colocaram sim, é importante falar, mas quando falar? Como falar? Eu acho que o mais importante é como falar, porque quando fica evidente no momento em que ela começa a ter comportamentos de risco. Às vezes o suicídio não é o ponto final, mas o comportamento de se arriscar de forma a produzir lesão a si, a produzir riscos, isso já pode ser considerado muitas vezes um comportamento suicida. E a forma de falar, porque o que a gente vê hoje em dia são os pais cada vez mais distantes da conversa. Os pais muitas vezes se encontram com os filhos para cobrar o rendimento escolar, para cobrar cumprimento às regras e não pergunta como é que foi o dia, como é que ele se sente, né? A gente vê muito na clínica, né, Karina, que às vezes durante a consulta é o momento em que ele está sendo escutado pela primeira vez sobre como ele está.
Os pais não perguntam para os filhos como que ele está, se ele está bem, se ele está feliz. Parece que é uma pergunta completamente irrisória e, na verdade, é uma pergunta necessária no dia a dia. E a gente pergunta de formas diferentes, não precisa perguntar exatamente dessa forma, mas o que o filho fez, como é que ele está na escola, mas não perguntar como é que ele está na escola para saber se ele estudou. Perguntar se está tudo bem. Né? E falar, inclusive, porque se uma situação como essa acontece ali no círculo de amizades dessa criança, desse adolescente, é importante também, sim, falar sobre isso. Sim, até os amigos são as pessoas que nos indicam também, indicam para os pais que o filho não está bem. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque uma das coisas que a gente tem que considerar é qualquer tipo de mudança abrupta de comportamento. O que o Dr. Miguel trouxe é muito importante porque a gente precisa realmente abrir espaços para conversar com os nossos filhos. E a gente sabe que os jovens são, por muitas vezes, monossilábicos. Então, você pergunta para ele, como é que você está hoje, como é que foi o seu dia? A resposta, teoricamente, tá tudo bem, tá tudo bem, já sai tudo andando, bem. Né? Mas aí eu acho que uma das dicas que eu tenho colocado em orientações para os pais, principalmente, é você, pai ou mãe responsável, contar uma parte da tua vida, de como é que foi o teu dia. E você abre a possibilidade para os teus filhos também começarem a contar. Então, abre-se uma possibilidade de conversa, de convívio. Porque o que a gente faz nessa questão da prevenção, principalmente, é você descobrir maneiras, né, e ampliar maneiras de você ter esse compartilhamento de sentimentos. E por falar em compartilhamento, então, vou trazer aqui um exemplo nesse sentido. A repórter Maria Manso, ela foi a uma escola municipal aqui de São Paulo conversar com meninas que costumavam se cortar. Ela foi escutar essas meninas. Antes eu me cortava para poder parar de sentir essa dor horrível que estava dentro de mim. Mas aí, quando eu me cortava, passava só naquele momento e depois essa dor voltava. Eu tinha que me cortar mais para ver se parava de doer. Ela é uma angústia, é um aperto no coração. Eu não sei o que fazer, às vezes me bate um desespero, eu não sei o que fazer. Eu era alegre, mas ao mesmo tempo eu era muito vazia por dentro. Eu tava sofrendo muito bullying, não aguentava mais. Aí eu fui lá, peguei uma faca e falei, será que dói? Aí eu fui lá e me cortei. Por favor, não se corte, vai ser pior pra você. E se você conseguir, conversa com alguém. São depoimentos fortes, né, que as meninas deram ali. Elas citaram angústia, bullying, sentimento de vazio. Como é que isso surge, doutor Miguel? Na verdade, elas não só citaram, como elas expressaram uma emoção de sofrimento. E como a gente até num silêncio ali, né? No momento de silêncio. Sim, na angústia, no tom de voz. Quando a gente fala assim, às vezes os pais precisam perguntar como foi o dia, mas perguntar de verdade. Às vezes o pai pergunta olhando para o celular, às vezes pergunta já fazendo outra coisa. Você tem que mostrar que você está interessado no que ele tem para dizer. E às vezes é a forma que eles têm para comunicar uma dificuldade que às vezes nem eles sabem. A criança, o adolescente, muitas vezes está passando por situações que ele nem percebe que está gerando dificuldade, está gerando sofrimento, está levando ele para um buraco. Eles compartilham muitas vezes com os amigos. Quantas vezes a gente pega casos que os amigos comunicam a família, comunicam o coordenador da escola e o pai fala, nossa, mas eu não estava sabendo de nada. Se surpreende, né? Exatamente. Agora, essas meninas, elas estudam, né? Nós falamos ali numa escola municipal, participam de uma roda de conversa com as professoras uma vez por semana. De 25 que se cortavam, agora 4 continuam fazendo isso. Quer dizer, podemos dizer que é um trabalho bem sucedido, né? Agora, quando falamos em prevenção, o que isso significa, Karina? É possível falar em prevenção? É possível evitar suicídio? Maneiras de prevenção significa você articular ações para que exista espaço para escutas. Eu costumo falar que todo processo autodestrutivo significa um ato de comunicação de dores sentidas e não consentidas. Então, vocês citaram aqui desde o início da nossa conversa várias vezes essa palavra escuta, né? A necessidade de escutar, de compartilhar. A repórter Maria Manso, ela também voltou falando isso, que as meninas falam que gostam muito de participar dessa roda de conversa porque elas não são julgadas, elas são ouvidas, não é? Então, o que está acontecendo? Não sei. Me parece uma coisa simples dizer, é preciso compartilhar, é preciso escutar. Estamos desaprendendo isso? O que está acontecendo? Por que não escutamos, doutor Miguel? Então, a qualidade da escuta é que está muito ruim. Quando se fala justamente em escuta, não é uma escuta
com julgamento, com direcionamento. Muitas vezes a gente precisa simplesmente ouvir e aguentar o que a criança tem para trazer. Não são assuntos fáceis, muitas vezes são permeados por conflitos, por culpa. Todo mundo tem uma visão extremamente crítica em relação ao comportamento suicida. Não é infrequente que a gente veja, por exemplo, postagens do tipo, mas todo mundo está doente, todo mundo tenta sobreviver e você querendo morrer, como se a culpa da pessoa se sentir daquele jeito ou fazer aquilo é dela. Né? Então, há um preconceito nisso. Com certeza. A escuta que se tem, por exemplo, para alguém que tem um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico, é muito menor do que para um sofrimento físico. Eu gosto muito de citar o Boechat, eu participei de uma palestra dele, né? O saudoso Boechat, onde ele falava de doenças de primeira classe e doenças de segunda e terceira classe. Então, o sofrimento psíquico é de terceira classe, como uma hemorroida, né, que ele usava como exemplo. E as pessoas não têm um cuidado para falar. As pessoas também procuram, muitas vezes, procurar um culpado para o suicídio. Cara, não existe uma única razão? Não, a gente sempre precisa falar, e essa é um trabalho de prevenção, que o suicídio é multifatorial. Não existe uma única causa para uma pessoa se matar. Existem várias motivações que levam a essa ação do ato suicida. Primeira coisa, quando a gente fala de escuta, o que a gente precisa mais aprimorar é o acolhimento. Acolhimento aos sentimentos que a gente não tem um hábito de acolher. Por exemplo, se a gente está triste, se a gente chora, ainda culturalmente a gente tem uma ideia de que a gente tem que chorar escondido, de que isso não é possível, mas esse é o trabalho psicoeducativo da prevenção que a gente precisa fazer, que os sentimentos que a gente tem, principalmente o de tristeza, de raiva, aquilo que a gente não dá hospitalidade, são eles que provocam o sofrimento e que fazem com que a pessoa tente se machucar. Quer dizer, como assim, a negação disso é não saber lidar com isso, não podemos chorar, não podemos ficar tristes. Sim, podemos chorar, podemos ficar tristes. Sim, e quando a gente está falando dessa faixa etária, a gente tem que lembrar de um fator importante, é um indivíduo em desenvolvimento. Alguns recursos de enfrentamento ainda não estão prontos, até de controle. Quantas tentativas em adolescentes são feitas de forma impulsiva, não são totalmente planejadas. Então, quando se fala em infância e adolescência, você tem que lidar com esse aspecto, que é o aspecto da imaturidade emocional, cognitiva, com a impulsividade, com fatores não necessariamente determinantes que seriam num adulto. Motivos para adultos são diferentes dos motivos no adolescente. Agora eu vou trazer uma outra questão, que uma das meninas ali citou o bullying. Não estou aqui dizendo que esse é o motivo ou que é o único motivo, isso já ficou bem claro. A adolescência mudou ou não? Isso sempre existiu? Os problemas são os mesmos? O que está diferente agora? Claro, o bullying sempre existiu por várias razões, pelo diferente. Quem sofre bullying muitas vezes vai fazer bullying lá na frente. Acontece que o potencial lesivo aumentou, principalmente com a entrada dos meios eletrônicos, da internet. Então você tem o cyberbullying, que tem um efeito extremamente devastador. Se posta um vídeo que tem uma característica vexatória, às vezes isso é insuportável, né? Para aquele jovem, ele não aguenta aquela situação. E não é uma coisa que está restrita ao ambiente escolar mais, agora está na rede. E na rede também essa tecnologia que traz essa questão tanto da velocidade que faz esse estrago, não é? Quanto essa questão do imediatismo, né? Tudo é para agora, tudo é para ontem, então assim, e a dor não passa num clique, não é? Não passa, infelizmente não passa. E é esse trabalho que a gente precisa fazer de prevenção. Eu acredito que fazer prevenção dos processos autodestrutivos é poder ajudar as pessoas a darem hospitalidade para esses sentimentos, para dar esse acolhimento e escuta, né? E para criar forças e fortalecimento para as pessoas lidarem com exposições. Porque isso que o Dr. Miguel acabou de falar é bárbaro, porque assim, quando a gente fala de cyberbullying, num clique, e aí, como você bem falou, não dá para a gente eliminar a dor imediatamente. A dor, ela precisa ser processada e ela leva tempo. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa atacar na prevenção,
que é fortalecer as pessoas, mesmo em exposição, elas criarem como se fossem blindagens emocionais para que elas não sejam tão impactadas a ponto de pensar que a morte é uma possibilidade. Quer dizer, dar o tempo também, me parece, o que você está dizendo, Karina, é saber esperar, que assim, nós, assim, os adultos também estamos desaprendendo por conta da tecnologia, que tudo é nesse imediatismo, mas esses jovens já nasceram com essa, né, essa geração já nasceu ali, né, com celular na mão, é tudo nesse imediatismo. Então, assim, como ensiná-los a esperar? A gente tem que ensinar os dois, né? Porque, na verdade, não são só as crianças, os adolescentes que estão em sofrimento. Os pais também precisam aprender a esperar. Não é infrequente que os pais levem ao tratamento e esperem que, tomando uma medicação, em um mês tudo se resolva e daqui 2 meses possa tirar tudo. Quando, na verdade, às vezes, aquela ação tem toda uma história pregressa. São momentos de dificuldades que foram se acumulando e, às vezes, explode naquele momento, né? Não é infrequente que tentativas de suicídio que acontecem na adolescência tragam traumas mais antigos, situações de abuso, violência, que aconteceram na infância e explodem na adolescência no momento em que tem toda uma questão hormonal, uma questão de mudança e então o fator adolescência é o fator de risco para às vezes para condições mais antigas. Então até você conseguir trabalhar tudo isso, vai tempo. Né? Você precisa fortalecer também esses pais para que eles tenham um olhar continente, acolhedor, genuinamente, para poder ajudar os filhos. Os pais são muito imediatistas, eles têm uma necessidade de que o filho não dê trabalho para eles. Então, obviamente, ninguém gosta de lidar com o sofrimento, mas ele é o que mais acontece num ser humano. Né? Então, quando a gente aprende a tolerar e ter uma tolerância mesmo existencial de que a gente está na vida e nos relacionamentos e a gente se frustra às vezes, a gente se decepciona. Não por acaso os depoimentos que vocês trouxeram são das meninas falando. Às vezes eu estava com uma dor tão intensa que era melhor eu me cortar, como se fosse uma saída, uma escapatória. E a autolesão é uma tatuagem da dor, é uma comunicação que a pessoa, né, fala de uma prisão que ela foi processando ou tentando elaborar, que talvez sejam esses abusos que eles não passaram de uma hora para outra. Então, são todas feridas e dores que foram feitas, talvez, na infância, e que elas eclodem, né? E aí, então, precisa ter. Então, a autolesão, a gente pode entender como uma prisão que eclode na pele. Né? Como alguma coisa que se comunica e que é uma forma dessas adolescentes lidarem com o sofrimento. Karina citou aí a frustração, que é a importância de dizer não também, né? Dentro desse contexto aí que não existe a escuta, muitas vezes os pais trabalham, passam o dia todo fora e chegam e têm a dificuldade de dizer não porque vão se sentir culpados, não é? Eles disseram não o dia inteiro e se sentem, né? Eu acho que um ponto importante para diferenciar o passado do presente de uma dificuldade nova é o quanto que se espera que a felicidade seja um direito. Né? As crianças, os adolescentes de hoje, eles têm o direito à felicidade e com isso eles não podem sofrer frustração. E, na verdade, é justamente o contrário. A felicidade é algo construído ao longo da vida com momentos. Não existe um direito à felicidade. E esse direito, quando é negado para esses jovens, deixa eles num vazio existencial que eles não têm uma outra saída. Eles não conseguem ir atrás das próprias coisas. É interessante perceber como os jovens de hoje estão perdendo o desejo genuíno pelas coisas. Então, você vê com grande quantidade de jovens que não têm um desejo profissional, claro, e eles não conseguem ser direcionados. Ou então perde o interesse muito rápido, Sim, não é? Porque tudo é muito rápido, tudo muda muito rápido, você atende às expectativas. Quantos pais tentam suprir aquilo que faltou para eles nos filhos e depois os filhos ficam sem ter o próprio desejo. Eles estão lá correspondendo às frustrações dos pais ou acreditando que eles têm direito à felicidade, ao sucesso, a qualquer preço. E não é verdade. A coisa é construída com muito esforço. Desenvolver-se é muito difícil. É difícil crescer. E isso o jovem não sabe. Quem tem que dar esse direcionamento é o adulto. Fala, não, filho, você vai ter que lidar com isso. Sabe? Dar apoio não é ir lá fazer por ele. É ensinar ele a pescar, né? E nesse sentido, o limite é prova de amor. O não, pra gente também... A vida diz muitos nãos, não é? Pois é, então se a gente não habilita os nossos filhos a ouvirem nãos, quer dizer, a gente também está fazendo um desserviço. Porque como você bem falou, a vida vai ofertar o não
e que seja em casa, que seja esse tipo de treinamento. Se os pais não disserem, ele vai vai ouvir ter que muitos lidar. lá fora, não é? E o não tem que ser falado de uma forma amorosa, não é uma forma agressiva, punitiva, é de forma amorosa, é sem culpa. Porque às vezes o pai vai, não deixa, de repente se cansa e deixa tudo, né? Aí o filho entende que só vai conseguir aquilo que ele quer dessa forma e ele não consegue tolerar a dor que é a frustração. Teoricamente, em termos de desenvolvimento, em torno dos 4 a 6 anos, a criança começa a entender que o não vai existir e ele tem que aguentar a frustração. A partir dos 3, 4 já... 4, 6, 5 anos, a criança já tem uma compreensão de que o não vai existir, ele sofre, dói, é complicado, mas se ele não teve isso durante o desenvolvimento, na adolescência vai se impor pelo grupo. O grupo impõe, a escola impõe, as relações interpessoais com os pares vai impor. Depois, na vida adulta, volta. A gente está vendo o sofrimento se estender, a adolescência está se estendendo até os 30 anos. Por quê? Porque a dificuldade de lidar com a frustração está sempre como um ponto. É como se, assim, eu tenho certeza do sucesso, eu tenho certeza da felicidade, isso não existe. Quando você não recebeu não, você acredita nisso, né? Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Continuamos nossa conversa sobre a importância de falar sobre o suicídio com a gente, a psicóloga especializada em suicídio, Karina Okajima Fukumitsu, e o psiquiatra Miguel Buarati. Antes de retomarmos aqui, vou chamar um outro depoimento da mãe de um garoto de 10 anos que se suicidou em Guarapari, no Espírito Santo. Que vocês escute o que a criança tem a dizer. Escute, deixe que ela fala, deixe que ela te mostre o caminho. Né, dê essa oportunidade para ela falar. E para os pais que já passaram, né, que perderam, tem pessoas que perderam pai, mãe, irmãos, né, esposo para o suicídio, o que eu falo para vocês é que tenha esperança. Acreditar na esperança do que o seu coração te diz. Aquela pessoa que foi suicida, ela não matou para tirar a vida. Ela queria matar o sofrimento dela. Também outro depoimento muito forte dessa mãe, né? De novo, ela falou, dê a oportunidade para a criança falar. Isso que nós martelamos tanto aqui no primeiro bloco, não é? Agora, o que fazer quando os pais descobrem que o filho está tentando ou tentou suicídio? O que fazer nessa hora? Eu acho que a primeira coisa, os pais têm que estar tranquilos, apesar de ser uma situação muito difícil, é tentar não agir impulsivamente, porque uma das coisas que acontece com muita frequência é tentar culpabilizar o filho numa tentativa de salvá-lo. É necessário buscar ajuda especializada, mas, antes de tudo, os pais têm que estar juntos e coerentes na colocação, porque é muito frequente os pais começarem a tentar salvá-lo de um jeito que acaba facilitando uma tentativa mais desastrosa. E quer dizer, com a melhor das intenções, então acabamos errando, as pessoas acabam errando, não é? Falamos aqui muito sobre o que fazer, o que não fazer. O que não fazer é falar, você não está pensando em fazer aquela besteira, né? A gente precisa falar o que está acontecendo com você. Nós temos percebido que você tem mudado, que você tem se isolado, que você não quer mais conversar, que o rendimento escolar abaixou, sabe? Então, assim, você trazer exatamente os principais sinais que você tem notado de diferença e conversar e trazer uma abordagem muito respeitosa, falando, você não está sozinho. Então, o importante é você saber que qualquer tipo de problema que você esteja enfrentando, nós estaremos com você. Agora, claro que é muito importante essa presença, essa parceria dos pais, mas às vezes é necessário sim procurar ajuda profissional. Em que momento? Na ideação suicida é fundamental, né? No momento que tentou suicídio também, tanto que as crianças, os adolescentes, o paciente que tentou suicídio, ele vai dar entrada em qualquer clínica. Às vezes na clínica médica, na cirurgia, depende de como foi a tentativa, mas a avaliação psiquiátrica na sequência é fundamental, inclusive para você poder ter alta, porque as causas de suicídio são múltiplas, né, e algumas causas permanecem depois da tentativa. Mesmo que
teoricamente, o risco passou, mas ele não passou totalmente. Então, é importante que tenha uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, na sequência, até mesmo antes desse paciente ir para casa. Eu acho que quando a gente fala quando pede ajuda, quando você detecta que você tem sofrimento, seja lá do outro ou o teu próprio. Então, assim, é importante quando a gente está... E isso, né, assim, se a gente não explode, a gente implode. Se a gente não explode em doença, a gente implode, às vezes, em suicídio. Então, a gente precisa ter essa conduta, né? O ser humano precisa pedir ajuda. E temos um canal importante nesse sentido, que é o CVV, não é? Que é o número 188, que é justamente um canal de escuta, não é? Isso. Você pode ligar, você não vai precisar se identificar. E eu acho isso importante, porque tem momentos da vida e a gente não tem os a priori, né? A gente não tem a ideia de quando a gente vai ficar mal. Então, o CVV é muito importante, inclusive, como um dos melhores recursos que a gente tem aqui no Brasil, né, para a prevenção. Agora, estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de falar aqui ainda de um último assunto, que é a importância de cuidar de quem fica, trabalhar o luto, não é? Isso. Esse é um trabalho de pós-venção, que são todas as ações que a gente faz para acolher os impactados, os enlutados por suicídio. Isso é extremamente importante, porque um trabalho de pós-venção é aquele que significa prevenção de futuras gerações. Isso segundo Schneidman, que é o criador deste tema e desta abordagem, né? Então, quando a gente trabalha com aquele que fica, é você poder dar acolhimento, e é uma pergunta que eu faço, quem mata quem quando um suicídio acontece? As pessoas enlutadas, elas são tão impactadas que elas merecem e precisam ter escuta e acolhimento também nos sentimentos que, né, respingam depois de uma morte. E a culpa é suicídio. uma delas, né, muitas vezes, até para entender isso. Culpa e vergonha são dois sentimentos aí que a gente precisa cuidar. Por isso que uma das principais ações da pós-venção é a não exposição, né? Porque fica escancarado, né, toda a dinâmica familiar, e um dos cuidados maiores é não entender que toda pessoa que se mata tinha uma família disfuncional. Aquele que se mata, a gente nunca vai saber a verdade, porque eu costumo também falar que a verdade vai embora com aquele que se matou. Então, quem somos nós para julgar esta pessoa e principalmente a família? E a questão da pós-venção, assim, não tem um tempo. Cada pessoa vai levar um tempo. Então, não importa se passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, é necessário que tudo aquilo que quem ficou precise de cuidado se mantenha. E a pós-venção, ela é uma prevenção, porque um dos fatores de risco para o suicídio é a história familiar de suicídio, tentativas e efetividades na família. Então, sempre pode haver um outro na família que venha tentar. E precisamos falar sobre esse assunto, não é? Sem dúvida. Doutor Miguel, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Karina, agradeço muito também e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E a Opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal e você também pode acompanhar o podcast da Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima quarta-feira.